Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e é sempre um programa que tenta falar para você sobre prevenção, sobre vida, sobre cuidados. Por isso que o nosso tema hoje é interessante para pais, para avós, que é a alimentação infantil. Para isso a gente trouxe uma nutricionista, obviamente. Eu estou aqui com a Natália Duran, ela é de São José do Rio Preto, formada pela Universidade Paulista Unip, fez aprimoramento no Hospital de Base, foi residente de nutrição e saúde pública com ênfase na estratégia de saúde da família, atuou na Universidade Básica de Saúde, nas unidades básicas de saúde, realizando grupos de hipertensão, diabetes, grupos de reeducação alimentar para crianças e, a partir de todas essas experiências, acabou vindo parar aqui no Hospital de Câncer. Isso. Agora, quando a gente fala atuar na Unidade Básica de Saúde, que as pessoas muito conhecem como postinhos, né, Natália? Isso. Os famosos postinhos que tem aí os programas de saúde da família, a gente está falando com a população em geral, né? E o que hoje mais preocupa a população quando a gente fala em nutrição infantil? A nutrição desde o bebezinho até a criança mais adulta. Bom, olá. Atualmente as pessoas têm preocupado mais com a saúde, os pais estão se preocupando mais com a saúde das crianças e com isso já vem incutido a alimentação também. A saúde começa pela boca mesmo? Começa pela boca mesmo, sem dúvidas. E nas próprias escolas também, os professores estão preocupados com a alimentação. Em algumas escolas já está colocando a grade de alimentação, isso é muito importante, desde criancinha aprendendo o que é uma alimentação saudável. Muitas pessoas têm aquele clichê de que a alimentação saudável não é gostosa, mas se a gente começar a estimular e mostrar o que é uma alimentação saudável, ela consegue ser bem prazerosa. E assim, a partir de quando? Porque quando eu falo em bebê, eu estou pensando em leite. E o ideal é o leite materno, isso não tem discussão, né? Isso. Até quando é só o leite materno? Até o 6º mês a gente fala que é só o leite materno, que ele vai proteger de tudo o organismo da criança. Só o leite materno. E os chazinhos? Nada de chá. E a aguinha? Nada de água, o leite materno oferece tudo, tanto de água até a gordura, tudo. Então não tem que oferecer mais nada, é só o leite materno até o 6º mês. E ainda tem muita mãe inconformada com isso? Tem. Tem mãe que quando a criança tem cólica, vai lá e dá um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, e elas acabam tendo essa questão de oferecer isso, não sabendo que depois pode prejudicar a criança, porque vai colocar o açúcar, e lá na frente a criança pode se tornar uma criança com obesidade por conta disso. Então até os 6 meses, única e exclusivamente leite materno. É só leite materno. Aí começa com o quê? Aí depois, acima do 6º mês, a gente já pode ofertar as papas salgadas, papas de frutas. Sempre a gente preconiza um alimento para a criança ir se acostumando com aquele gosto. Muitas mães falam assim, eu comecei a ofertar uma papa de frutas e não gostou da maçã, por exemplo. Só que se a gente ofertar só uma vez, a gente não vai saber se a criança gostou ou não. Vários estudos mostram que a gente tem que insistir de 10 até 15 vezes para falar que a criança não gosta de tal alimento. Tá. Aí a gente, tudo bem, a fruta a gente sabe que não vai pôr açúcar, isso. Né? É só raspar a maçã, né? A banana amassar. Isso. Agora, a papa salgada, você põe sal ou não? O mínimo Tempera de sal, ou não? Pode temperar com o mínimo de sal possível, colocar o mínimo de tempero mesmo, porque a gente tem que saber que a criança está começando a conhecer aquele alimento. Então, se a gente tempera com muito alho, muita cebola, isso não vai ser bom para a criança. Agora, evitar sempre os temperos prontos, quinó, sazon, isso daí em hipótese alguma, é muito risco. Pelo menos para os bebezinhos, isso. Né? Há hoje um modismo quando a gente fala em alimentação, inclusive muitos modismos. Na alimentação infantil isso também acontece, né? Acontece. Principalmente quando a criança já está começando a ir na escola. Aí aquelas modas de bolinho pronto, aquelas modas de refrigerante mini, isso daí a gente tem que passar longe, deixar no máximo uma vez por semana. Hoje as escolas públicas, as creches, né, os EMEIs, CEMEIs, tem uma programação com nutricionista, né, das suas ofertas de alimentação. Antigamente essa merenda escolar, ela era um caldão, ou uma coisa assim, uma maisena, não era? Isso. Né? Aquelas coisas bem assim, hoje não, né? Hoje é uma preocupação em variar, né? Isso. Como eu tive a oportunidade de conhecer essa parte também da merenda escolar, e as nutricionistas elas têm se preocupado em fazer um cardápio balanceado para as crianças, até a quantidade de sal e de óleo que vai na merenda escolar, elas têm preocupado também. Mas tem a cantina. Tem a cantina. E aí?
E aí a gente sempre orienta os pais. Eles são os principais cuidadores da alimentação da criança. Então, se a gente fala, tem a cantina, uma vez na semana não tem problema. Agora, o problema é a criança levar dinheiro todos os dias, ela vai acabar comendo a merenda, ou algumas crianças vão optar pela cantina ao invés da merenda. E a merenda a gente sabe que está nutricionalmente completa e equilibrada. Agora, já na cantina tem tudo, né? Então a gente tem que dar uma evitada, falar para os pais não entregarem dinheiro. Vou te dar um exemplo, o refrigerante, que está lá, a oferta não é só na cantina, às vezes é dentro de casa. Com que idades a criança já é permitido, pelo menos, experimentar um refrigerante? A gente fala assim, acima de 2, 3 anos, experimentar. Porque o refrigerante, além de muito conservante, tem muito açúcar. Então, assim, acima dos 2, 3 anos, tudo bem. Mas aquela tal história de que quando a criança é de colo, 1 ano, tá com vontade. Não, tudo para criança é novo, então ela vai observar tudo. Então, não necessariamente ela vai estar com vontade de experimentar o refrigerante. Então, quanto mais a gente puder retardar esse experimentar, é melhor para a criança. E o que é esse experimentar? A criança tem 3 anos e a mãe já oferece. E qual é a quantidade, a frequência do refrigerante na vida de uma criança de 3 anos, por exemplo? A gente tem que pensar que o refrigerante não pode se tornar uma frequência. É bem de vez em quando e bem atípico. Se a gente puder esperar a criança ficar um pouco mais velha, acima dos 6, 7 anos, para ela consumir uma vez na semana, tudo bem. Se a gente não conseguir isso, daí o mínimo possível, sempre colocando em porções menores de copos, para a criança não tomar grandes quantidades. E evitar o uso contínuo, no máximo uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias seria melhor. Porque vicia, não vicia? Vicia. Não é mito, né? As pessoas viciam em refrigerante. Vicia mesmo. Por conta das quantidades de conservante, então cada vez mais a gente vai querer tomar aquilo ali. E não é nada saudável, então a gente tem que evitar mesmo. O que mais a gente tem que evitar? E aí a gente está falando de saúde mesmo, de coisas que hoje são gostosas, né? Quando a gente fala da cantina. A cantina é uma delícia, né? Desde aquela pipoca que eu amava, que é aquela pipoca que parece um isopor, até aquele monte de doce, aquele monte de salgado bom, frito. É delícia a cantina. Agora, o que é que a gente tem que evitar ali na criança que vai dar uma consequência depois, quando for um adulto, quando for até um idoso? Principalmente aqueles salgadinhos de pacote, os chips, né, da vida. Porque tem muito sal, e esse sal para crianças, desde pequenininho, consumir em excesso, não é bom. A gente vê muito na saúde pública crianças de 12, 15 anos já consumindo remédios para pressão alta. Isso é muito sério para a saúde pública. Então a gente tem que procurar evitar. E na cantina vai ter, porque eles querem vender, chama a criança, e aí também vai dos pais estarem orientando a criança e também controlar o dinheiro que vai estar dando para a criança. Isso é muito importante. Então, assim, sair fora desses chips da vida. E os condimentos? A gente ouve falar muito no perigo do sal que tem, por exemplo, no ketchup, né? Uhum. E às vezes a gente vê a criança comendo mais ketchup do que o próprio lanche. Isso. Né? Aquela coisa coberta, assim, né? Isso também é um risco. É um risco. Porque além de muito conservante que tem no ketchup, tem o açúcar também, não parece, mas ele está incutido ali, também tem bastante sal. Então a gente tem que optar só de vez em quando também. A gente fala que seria uma alimentação atípica. Agora a gente fala também, nós pais falamos que é muito fácil para nutricionista falar isso. Vai conviver no dia a dia e vai falar não pode. Como é que a gente consegue lidar com esses desejos, com essa coisa de limitar? Então hoje você não pode, mas no sábado, sei lá, tá liberado. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente sempre fala assim, se tiver em casa, a criança vai querer. Então, procurar não ter em casa. E quando for ter, quantidades menores e uma vez na semana. Aí assim todo mundo usufrui daquele alimento, daquele momento, só que não torna isso todos os dias, só de vez em quando. Ou seja, os pais têm que deixar de comer o que não faz bem para as crianças. Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso. Pai que não come salada, o filho não vai comer salada. É bem mais difícil. A gente fala que os pais são o espelho da criança. Então, se a criança tem uma alimentação mais desregrada, com certeza os pais também estão influenciando. Então a gente tem que ter um equilíbrio com os pais e as próprias crianças. E quando você oferece, eles aceitam. Aí tem uma idade, eu não sei se ela perde os 3 anos, que para de aceitar tudo. Aí como é que a gente lida com isso?
Quanto mais a gente ter um diálogo com a criança, mostrar para ela o porquê que ela tem que ter uma alimentação mais saudável, é importante. Principalmente na escola. Às vezes os coleguinhas, a gente vê muito assim, não quero levar uma fruta. E a gente vai pesquisar por quê, porque os coleguinhas não estão levando e acabam brincando com quem está levando. Isso vira quase um bullying, né? Isso daí vira quase um bullying. A gente tem que mostrar para a criança que ela está certa de levar uma fruta, de levar uma alimentação mais saudável na escola, e sempre os pais têm que estarem conversando com as crianças e também orientando. Quantas mães você já atendeu nessa tua experiência com saúde pública que falavam assim, meu filho não come nada? Eu não sei como que meu filho vive só de arroz. Porque tem a fase, né? A fase só do arroz, a fase só do feijão, a fase só do pão. Tem. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Já ouvi muitas vezes, muitas histórias, muitas. E eu acho assim, quando a mãe começa a entender o que é uma alimentação saudável e ela se propõe a levar isso para dentro dela e passar para a criança, consequentemente reflete na criança e ela também vai começar a ter uma alimentação mais saudável. Embora às vezes seja um pouco mais trabalhoso, mas a gente consegue sim. É quase, ter um filho é quase uma mudança de vida, né? Exatamente. A gente vai para o intervalo, Natália, a gente volta já já. Nós temos outros fatores para falar, principalmente o trabalho dentro do Hospital Infanto-Juvenil, aqui do Hospital de Câncer de Barretos, para vocês entenderem como é que é tratada a alimentação aqui. A gente volta daqui a 1 minuto. No dia 7 de fevereiro, aconteceu a formatura da turma 2015 de Residência Médica e Multiprofissional do Hospital de Câncer de Barretos. A cerimônia ocorreu no Barretos Country Convenções e Eventos e reuniu profissionais da instituição e familiares dos formandos. Os homenageados da noite foram o médico titular e cirurgião oncológico Dr. Carlos Maciel da Silva, a enfermeira Paula Batista Luize, a fisioterapeuta Carolina Bernardes Fuentes e a dentista Emilze Mafra de Lima. E nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de alimentação infantil, de nutrição. Para isso a gente está com a Natália, que é uma nutricionista. A gente estava contando a sua experiência com saúde da família, nas unidades básicas de família. Isso foi em São José do Rio Preto? Foi em São José do Rio Preto. Em Barretos você não chegou a ter essa experiência nas unidades básicas, não. Não. Aí hoje você é nutricionista clínica de um hospital, que por acaso é o Hospital Infanto-Juvenil nosso aqui. Qual que é a diferença de uma nutricionista que atua aí orientando as pessoas com a alimentação da sua casa, com a nutricionista que atua especificamente no hospital, que é clínica? É clínica. Se torna um pouco diferente porque na saúde pública a gente está lidando com a prevenção. Já na clínica a gente está lidando com alguma situação específica e aqui no caso a gente está lidando com crianças oncológicas. Então muda um pouquinho. E qual que é a sua preocupação? Porque você, assim, a gente imagina, como leiga, a gente imagina que no hospital infantil você tenha de tudo. Tenha crianças muito pequenininhas, crianças que estão passando por quimioterapia, que têm problema para comer. Como é que você lida com tudo isso? A gente sempre tem que estar pertinho do paciente. A gente fala que esse atendimento humanizado é muito importante. Então, não só lidar com a família nessa fragilidade, desse momento que está passando, mas a gente também tem que pensar que criança e adolescente estão em crescimento e desenvolvimento. Então, a gente fazer esse trabalho próximo para saber como é que está a ingestão alimentar, como que a criança está conseguindo comer os alimentos gerais que a gente tem. Isso é muito importante para melhorar o tratamento oncológico. Mas, em compensação, é um hospital. Tem uma cozinha. Tem. Você tem que fazer um cardápio. Como é que você consegue aliar essas coisas tão individualizadas num único cardápio? A gente tem, quando os pacientes estão internados, cardápios individualizados. Então, de acordo com a necessidade individualizada mesmo de cada paciente. Então, tem paciente que está internado porque está com a resistência baixa. Então, a gente tem um cardápio individualizado para pacientes com resistência baixa. Quer dizer, não tem aquela coisa de passar o bandejão e ser o mesmo bandejão para todo mundo? Não, não. A gente tem em cada especificidade de cada paciente mesmo. Ou quem está com diabetes porque está tomando muito corticoide, ou quem está com pressão alta. Então, a gente consegue controlar. E isso tem uma janelinha com várias opções que o próprio paciente pode estar marcando, assinalando uma das opções que ele vai estar querendo comer naquele dia. É bom que tenha um leque maior, de acordo com aquilo que ele pode comer, e tem uma variedade. Isso é muito importante. Tá, mas a gente está falando de criança.
E a criança, às vezes, ela quer uma coisa que ela não pode, por conta do tratamento. Ou por conta de estar comendo, naquele momento, uma alimentação mais pastosa, menos né, sólida, consistente. Como é que você lida com esses desejos que não podem ser satisfeitos naquele momento? A gente sempre procura... E como é que você nega para a criança que está doente? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso é muito difícil. Mas pra gente, vendo o benefício de estar negando naquele momento, a gente tenta passar para a família e a gente conversa muito com a criança. Embora às vezes a criança seja bem petitiquinha, a gente fala assim, mas como é que você consegue conversar? A gente consegue, a gente tem um trabalho muito próximo com a criança, muita essa questão da educação nutricional. Então, naquele momento, quando não pode, a gente fala, olha, agora não pode, porque você tá com um machucadinho na boca, vai doer, mas depois, quando você puder, a tia vai deixar você comer. E a gente sempre vai conversando, tendo esse jogo de cintura com a criança, até com os adolescentes, que também, às vezes, querem comer um alimento que não pode naquele momento. E a gente tenta explicar o máximo para todo mundo, inclusive para as crianças. Quando você fez faculdade, não te falaram isso, né? Que tinha a nutrição pediátrica e tinha a nutrição de adultos, porque é completamente diferente, né? Não, mas na faculdade a gente vê isso também, a gente vê tudo. Desde criança, bebezinho, até idoso também. E a sua relação, você está falando que é próxima, é de visitar os quartos mesmo. Isso. Você tem contato com a criança e com as famílias. Isso. No Hospital Infanto-Juvenil, a gente atua tanto na internação, transplante, na UTI e também no ambulatório. No ambulatório a gente também contempla o CIA e a quimioterapia. Então a gente tem um trabalho muito próximo com o paciente e a família. Lembrando que o Hospital de Câncer de Barretos tem um outro tipo de filosofia, né? Então, assim, dentro do ambulatório a pessoa não está internada, a criança não está internada, mas é oferecido alimento. O tempo que ela passa no hospital. Por isso que esse contato existe, né? Isso. Porque às vezes as pessoas não entendem. Muitos hospitais, muitas clínicas não oferecem nenhum tipo de alimento para os pacientes. Exatamente. Né? Aqui se oferece, não só para os pacientes, como para a família Exatamente. também. Né? Aqui contempla também a família, tanto família de pacientes que estão internados, como que estão no ambulatório. E a gente tem um diferencial. Quem está passando somente por consulta, as crianças recebem um cardápio com pontos. E esses pontos elas podem trocar por algum alimento na lanchonete. Na lanchonete tem de tudo, como uma lanchonete convencional. Então tem desde lanches até sucos e também tem o refrigerante. Então, de acordo com a pontuação que ela vai receber naquele dia, ela pode trocar por algum alimento, até mesmo alimento não rotineiro. Porque a gente tem que pensar que estão fazendo tratamento, crianças e adolescentes, mas são crianças e adolescentes que têm também vontade de consumir um alimento não rotineiro. Não rotineiro, quando eu cito, ou um lanche, ou tomar refrigerante, comer pipoca, tomar sorvete, então também tem. Então a criança também pode ter um leque para isso. Eu acho que algumas pessoas que, principalmente quem nunca visitou, e tem muita gente que infelizmente, eu respeito, claro, né, o posicionamento de cada um, mas tem muita gente que infelizmente não tem nem a vontade de visitar o hospital infantil, porque câncer em criança é muito triste, e não sabe como é o ambiente do hospital infantil. A recepção eu falo que parece um shopping. Parece. Parece muito. Parece. Porque tem as lanchonetinhas, como uma praça de alimentação de um shopping. Isso. E aí vocês me falam assim, a gente tem nutricionista que tem contato direto com o paciente, mas vocês têm um monte de oferta. E essa lanchonete, o mais incrível, não se paga nada. Não se paga nada. Eu não pago o refrigerante que é consumido lá. O paciente não paga. Então, é uma oferta livre. Como é que vocês conseguem controlar isso? Exatamente, ótima pergunta, Luciana. Quando teve essa proposta da lanchonete, nós nutricionistas, porque nós somos em 2 nutricionistas no hospital. E não é uma só, são várias portinhas, assim, digamos. Né? É uma lanchonete e uma parte para ela montar o lanche, né? Então, a gente teve essa preocupação. Por isso que a gente criou essa quantidade de pontos. Então, as crianças recebem pontos para usufruir. Então, nesses pontos, por exemplo, 40 pontos. Nesses 40 pontos, se a criança quer pegar um refrigerante, já conta 20. Ela tem mais uma opção de pegar alguma outra coisa. Como se fosse uma moeda de troca. Exatamente. Para não ficar também tão livre assim. Porque a gente sempre trabalha muito com a família, isso. A gente tem que ofertar, são alimentos que às vezes as crianças querem comer, só que a gente tem que pensar, o tratamento oncológico muda bastante coisa, pode fazer feridinhas na boca, aumenta a quantidade de ânsia de vômito em si, então a gente tem que atuar também ali. Então é por isso que a gente conscientiza todo mundo ali. E as crianças que não têm os pontos, porque naquele momento específico ela não pode
consumir nada da lanchonete. Como é que você lida com isso? A gente tenta também... Que existe? Existe também. A gente orienta os pais e lá também tem alimentos mais saudáveis. Tem frutas, tem suco natural. Então a gente fala para os pais, olha, agora nesse momento é melhor consumir esses alimentos. E os pais acabam ouvindo bastante a nutrição e a gente tem essa vantagem. A gente fala assim, o sabor dos alimentos muda também por causa dos remédios, né? Muda. Então a criança está habituada a comer alguma coisa, às vezes ela vai comer aquilo, o sabor é outro. Isso. Tem isso também? Tem bastante. Até às vezes nas nossas primeiras consultas a gente orienta os pais. A gente pergunta qual alimento que a criança gosta de comer, se a criança sabe responder, a gente pergunta para a própria criança e a gente explica. Que às vezes ela ama esse alimento, com o decorrer do tratamento ela não vai mais gostar ou não vai mais querer naquele momento. Depois que termina o tratamento volta a comer. Ou um alimento que a criança às vezes não gostava, a criança passa a amar. Já tenho vários pacientes que às vezes não tinham hábito, não gostavam muito de salada. Depois que começaram a fazer o tratamento, adoram salada, pedem para mim. E aí tem algum momento que quando a criança está com a resistência baixa, não pode comer a salada crua. E então, às vezes, você fala, pô, tia, mas eu queria comer salada. Agora que eu aprendi, né? E aí, quando volta a resistência a normalizar, a gente libera de novo. Então, tem bastante isso. E também tem criança que muda muito o gosto e que acaba não querendo comer nada. E a gente sempre orienta. Quanto mais comer, melhor vai ser esse paladar depois para voltar ao normal. Então, não pode deixar de comer mesmo naquele momento que o alimento está com gosto ruim. Mas a gente chega a ter no hospital infanto-juvenil aqueles casos mais radicais em que precisa se passar uma sonda, alimentar de uma outra maneira essa criança porque ela não come mesmo? A gente tem bastante crianças assim. A gente sabe, Luciana, que o estado nutricional afeta diretamente no desfecho clínico desse paciente. Então, se ele não está comendo, está perdendo peso, a gente tem um leque muito grande de suplementos orais. Não aceitou o suplemento oral, a gente conversa muito com o familiar. O que é o suplemento oral? São suplementos para ganho de peso, né, que tem vitaminas, minerais. Igual o suplemento mesmo igual que se toma em academia, essas coisas assim, só que específico para tratamento. Isso. Acaba sendo um pouco diferente, ele tem um gosto melhor, mas é específico para o tratamento oncológico mesmo. E aí, quando não está aceitando esse suplemento, quando a criança não consegue tomar, aí a gente conversa e a gente passa sonda sim. A gente conversa com a equipe toda e a gente acaba optando pela sonda. E o nutricionista está ali do lado, você está ali do lado para acompanhar todo esse processo. Exatamente. Claro que é um processo que é feito por um outro profissional, né? O passar sonda é uma outra habilidade, digamos assim. Mas você está o tempo todo ali orientando isso. A gente está o tempo todo com a família. Quando precisa passar a sonda, muitas pessoas acabam ficando assustadas. A gente conversa, a gente tem um trabalho, eu acho muito importante aqui no hospital. Não é só a multi, inter-equipes. Então, a gente se conversa muito. Em alguns casos, quando a família está fragilizada por passar a sonda, a gente consegue conversar com o psicólogo para ir com a gente está o tempo todo com a família para dar suporte. E tem outras curiosidades que eu tenho, mas a gente tem que fazer um intervalinho agora. Nós voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais desse trabalho dentro do Hospital Infanto-Juvenil. Se você não conhece o hospital, ele está aberto para visitação. Agora, entra no site, acompanhe nas redes sociais, dá para ter uma ideia de como é que é esse ambiente interno do hospital. A gente volta daqui a pouquinho. O aprimoramento e a atualização dos profissionais é uma grande preocupação do Hospital de Câncer de Barretos. Por isso, o Instituto de Ensino e Pesquisa da instituição conta com um departamento de pós-graduação que oferece formação na modalidade stricto sensu. Ou seja, através dela, os profissionais podem receber os títulos de mestres e doutores. O curso está disponível para aqueles que atuam na área da saúde e os processos seletivos podem ser acessados através do site www.hcancerbarretos.com.br/editais. Nós
voltamos com o programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje a gente está aqui com a Natália Duran, que é nutricionista clínica do Hospital de Câncer Infanto-Juvenil, para você conhecer um pouco qual é essa realidade do Hospital de Câncer Infanto-Juvenil no que diz respeito à alimentação das crianças. Afinal de contas, o tratamento passa por tudo isso, né? A gente costuma dizer, é um hospital bonito, porque tem a parte psicológica, que a criança que está fragilizada tem que ser estimulada a lutar contra essa doença que ela está passando. E tem a parte de alimentação também, que você está dizendo que acompanha os casos individualmente. E acaba, no último bloco você falou que você acaba, às vezes, até se envolvendo com a família, né? Esse envolvimento acontece também. Acontece e é muito importante, porque a gente tem que ter esse tratamento humanizado, trabalhar junto, todo mundo. E eu acabo falando para os pais, eu sou uma peça, mas vocês também é uma parte desse quebra-cabeça. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. Eu falo que eu sou a nutricionista, mas vocês são os pais. Então a gente tem que envolver todo mundo, todos os responsáveis. Agora, quando uma família chega aqui, normalmente ela está muito fragilizada, ela está muito abalada. Porque se câncer é uma palavra que assusta, quando a gente fala câncer infantil, ela assusta muito mais, né? O termo assusta muito mais. E aí, essas pessoas estão preocupadas muito mais com a medicação, com a cirurgia, do que especificamente com a alimentação. Essa conscientização da importância da alimentação é complicada? No começo, a gente sempre pede para todos os profissionais, quando passa o paciente de primeira vez, encaminhar para a nutrição, para a gente conseguir pegar o paciente do comecinho. Às vezes o paciente já vem com uma perda de peso grande, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, às vezes, não complicada, mas a gente às vezes tem que ter um trabalho um pouco mais cuidadoso, esperar o momento da família, porque durante o tratamento a alimentação muda bastante, tem muitas oscilações. E para a gente jogar um monte de informação para a família que está fragilizada, que está assustada com o que está acontecendo, é um pouco complicado. Então a gente acaba indo por etapas, por isso que a gente está sempre trabalhando próximo ao paciente. E nós recebemos no hospital gente do Brasil inteiro, eu posso dizer do Brasil inteiro mesmo? Pode. E as alimentações que são completamente diferentes, os regionalismos no cardápio, como é que você trabalha isso? Você tem que estudar às vezes isso? A gente às vezes tem que estudar também, mas como a gente fica mais focado em cada criança, se a gente tem uma criança que come um alimento diferente, a gente sempre trabalha junto com a técnica de nutrição e as copeiras, a gente pergunta se é possível preparar esse alimento, se elas falarem que não, a gente tenta conversar com a criança, não tem isso, mas tem aquilo, pode ser, a gente sempre tenta fazer esse entrosamento. Que casos que você já teve, assim, que são curiosos de coisas ou que tem um nome diferente ou que sejam mesmo produtos muito regionais que você não conseguiu achar por aqui? Não vou lembrar agora especificamente, mas já teve crianças de me pedir, tipo, casquinha de siri, que a gente não conseguia achar aqui, ou até consegue, mas não é a mesma coisa a carne de siri aqui. Congeladinho, né? Exatamente. E aí a gente tenta conversar com a família. Tem muitas crianças que vêm que gostam muito de peixe. A gente tem a opção aqui, até no nosso cardápio individual a gente tem o peixe, então a gente consegue ofertar isso daí, mas são alguns alimentos que é mais isso mesmo. Teve um paciente uma vez que me pediu muito lagosta, também congelado, mais difícil. Aí a gente tenta conversar, olha, aqui não vai ter porque Barretos, além de tudo, está muito quase longe, 600 quilômetros do mar. Né? Então, esses alimentos, frutos do mar, peixes de água salgada, são congelados mesmo. Não tem como chegar de outra maneira no interior do estado de São Paulo. Exatamente. Né? Tem isso também, né? Tem isso também. Já as frutas são mais fáceis ou não também? As frutas são mais fáceis. Teve um paciente uma vez que me pediu cupuaçu, que foi bem difícil, mas a gente até conseguiu encontrar, mas não a fruta mesmo, a polpa congelada. Mas assim, é mais um rotineiro. Os alimentos que são rotineiros pra gente, acaba as crianças também consumindo. E o que mais eles desejam? É o que a gente imagina mesmo que a criança deseja? É chocolate, é bolacha recheada, é o pacotinho que não pode, né, que você já falou? É o salgado do pacotinho. Esses são os desejos mais comuns, como de qualquer criança na casa da gente? É muito variado. Tem criança que tem esses desejos, mas tem criança que não, que gosta do leite normal, do arroz, do feijão e uma carninha. Tem criança que é muito carnívora, quer sempre comer carne. Tem criança que já quer o frango. Então é muito variado. É mesmo individualizado? É mesmo individualizado. E quando a gente fala em criança, em hospital infantil, eu imagino que a sua família, que é de São José do Rio Preto, deva te perguntar muito isso. Como é que é a sua relação
com o câncer infantil. Eu imagino que seus amigos devam falar, mas você não sofre, não é muito difícil, como é que você aguenta, né? Acho que a pergunta mais comum é essa, como é que você aguenta trabalhar lá? Como que é, Natália, a sua relação, já que você tem uma proximidade tão grande com essas crianças? A gente acaba se tornando um ser humano muito diferente lá dentro, porque a gente acaba deixando as coisas para fora para a gente conseguir dar o máximo que a gente tem para aquela criança. Então, no final, a gente acaba vendo que, além de atuar como nutricionista, eu atuei como ser humano. E isso é impagável. Eu acredito que isso faça com que a gente cada vez mais queira se aprimorar, melhorar, ter esse diálogo próximo com o familiar para a gente conseguir explicar o porquê de alguns alimentos que naquele momento não pode, que alguns alimentos que depois vão poder com mais facilidade. Então, isso para mim é impagável. E atuar com crianças com câncer, tanto tem o lado que é, assim, de fragilidade, poxa, uma criança com câncer, só que também tem essa questão, a gente torna um ser humano melhor. E a gente está falando também, é uma coisa muito importante dizer, de uma área em que o índice de cura também é alto. Né? Porque muita gente fala, uma criança não está condenada, né? Nós temos um índice de cura, um índice de acompanhamento dessas crianças até a vida adulta, que há esse acompanhamento um pouco mais a miúde, né, do que no adulto, muito grande. E aí você fala, uma coisa que você falou no outro bloco que eu adorei às vezes a criança chega aqui, ela nunca tinha comido tal alimento, é oferecido para ela, a hora que o tratamento acaba, ela fala que ela inseriu aquele alimento no seu dia a dia e aquilo vira prazeroso. Então você tem um aprendizado aí de alimentação também mais saudável, né? Com certeza. Por isso que a gente fala que a educação nutricional nesse momento, e não só nesse momento, mas em todos os momentos da vida é muito importante. Por isso que trabalhar pertinho da criança, pertinho do acompanhante é muito importante. A família também, às vezes, muda seus hábitos alimentares? Muda bastante. Eu já ouvi muitos pais, acompanhantes falando, não, na minha casa não entra mais refrigerante. Aí eu, não, mas não precisa ser tão assim, né? Não entra mais. Não, mas não entra mais. E todo mundo acaba mudando, optando por uma alimentação saudável. E uma coisa que a gente sempre fala os índices de curas estão cada vez mais altos, essa situação vai passar. Por isso que é importante a gente conscientizar a criança que agora é o momento de se aprender uma alimentação mais saudável, conhecer alimentos diferentes, experimentar, brincar com a alimentação saudável em si, porque existem vários alimentos, várias ofertas, então a gente não pode deixar isso daí. Nesse momento eu não vou ofertar, vou deixar. Não, a gente tem que pensar que a criança, os índices estão bem altos de cura, então a gente consegue trabalhar com a criança bastante. A gente está falando para o resto da vida dela, exatamente. Né? E que, assim, os médicos chamam tecnicamente de sobrevida. Exatamente. Agora, há óbitos. Também não sejamos hipócritas, né? Você, uma menina nova, em começo de carreira, assume um desafio tão grande. Como é que foi lidar com o primeiro óbito que aconteceu, assim, na sua vida? Olha, o primeiro óbito foi um pouco foi muito marcante para mim. É o mais marcante, né? Porque eu estava muito ligada. Como eu trabalho muito, eu faço questão de trabalhar perto da família. Então foi um momento bem difícil, só que a gente às vezes acaba conversando com outro profissional, a gente acaba se tornando uma família ali dentro, por isso que é importante. Então a gente acaba amenizando e vendo que é muito triste, só que a gente tem que pensar naquela criança que está ali lutando, que precisa da gente, que a gente tem que se reerguer. E eu acho que cada dia é único ali dentro, por isso que isso faz toda a diferença. Que é a pergunta que eu sempre faço, quem cuida de quem cuida dos nossos pacientes, né? Exatamente. Então você tem a sua maneira hoje de lidar com isso quando acontece. Tem minha maneira sim. A minha família, mesmo que está um pouco longe de mim, a gente conversa muito, mas também tem os próprios profissionais ali dentro que acabam se tornando muito amigos e muito próximos. E os casos de sucesso que acabam consolando a gente, exatamente. Né? Que são, ainda bem, muitos, ainda bem. Nós vamos para o intervalo, o assunto está muito interessante, se você está gostando, continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Câncer de pulmão é uma doença oncológica, ou seja, é um tumor maligno que se inicia no pulmão, seja na via respiratória, por onde passa o ar, ou na parte mais periférica, mais longe da via respiratória, mas ainda dentro do pulmão. Aí a gente teria os tumores centrais, que ocorrem perto da via aérea principal,
e os tumores periféricos, que ocorrem mais internamente no pulmão ou mais longe da via aérea. O câncer de pulmão é uma doença bastante frequente, infelizmente. É um tumor que tem uma alta taxa de mortalidade e representa hoje cerca de 13% de todos os tipos de câncer. Para se ter uma ideia, ele representa o tumor mais comum de uma forma geral dentro da população masculina e inclusive da feminina, perdendo no caso da mulher só para o câncer de mama. E hoje não só a incidência dele é importante, como também é o tumor que mais mata tanto homem quanto mulheres. Existem diferentes fatores de risco, mas cabe salientar só um que é, sem sombra de dúvida, o mais importante: o tabagismo. Se o tabagismo não existisse, o câncer de pulmão seria uma doença bastante rara. E hoje, infelizmente, é uma doença bastante frequente por consequência do tabagismo. Para se ter uma ideia, cerca de 96% dos casos de homem com câncer de pulmão são relacionados ao tabaco. E cerca de 80%, 85% dos casos do câncer de pulmão em mulher são relacionados ao tabaco. Os sintomas do câncer de pulmão são inespecíficos, ou seja, eles não são característicos de uma doença em si. Por exemplo, no caso, o câncer de pulmão. Então, geralmente os doentes se apresentam com tosse, falta de ar, escarro com sangue, ou sintomas que podem ser bem confundidos, por exemplo, como uma pneumonia. E muitos dos doentes com câncer de pulmão não têm sintoma nenhum, pelo menos nas fases iniciais da doença. Isso é muito ruim, porque geralmente quando o doente tem sintoma e faz o diagnóstico pelos sintomas, ele já tem uma doença via de regra avançada, o que torna muito mais difícil o tratamento. Então, todo doente tabagista que tem um quadro pulmonar inespecífico, com tosse, rouquidão, falta de ar, escarro com sangue, e que não melhora num espaço de tempo de 1 a 2 semanas após um tratamento de uma pneumonia, por exemplo, ele tem que ser avaliado na possibilidade de ter câncer de pulmão. A única prevenção que existe é não fumar. O câncer de pulmão é uma doença grave, uma doença de alta mortalidade, alta morbidade, e que a melhor forma de se evitar que se tenha câncer de pulmão é evitar o consumo do cigarro. Quanto mais cedo o indivíduo inicia o uso do tabaco, e quanto mais cigarros por dia ele fuma, e aí vale qualquer tipo de fumo, fumo de corda, cachimbo, charuto, cigarro, de qualquer espécie, maior a chance de ele desenvolver câncer de pulmão ao longo da vida. Então, se existe alguma forma de prevenir o câncer de pulmão, é evitar o cigarro. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de nutrição, de alimentação saudável e especificamente de nutrição infantil, alimentação saudável para crianças. E quando, Natália, a gente fala em alimentação saudável, lá no primeiro bloco você falou, já vem aquela história assim, não é gostoso. O que é muito gostoso não é bom. É verdade? Esse mito ainda se confirma? O nutricionista hoje tem a preocupação não só com o tipo, classificação dos alimentos, mas com o sabor. Como é que esses alimentos são feitos para que eles sejam mais gostosos? Com certeza, a gente se preocupa com isso também. Embora ainda exista esse mito, acredito que seja um mito, porque a alimentação saudável é gostosa sim, e é prazerosa, mais ainda, não nutricionalmente só falando, mas não só como nutricionista, mas como pessoa, dá para ter uma alimentação saudável, bem gostosa, mas a gente tem que se preocupar com tudo também. A gente tem, por exemplo, na preparação salgada, como fazer um alimento se tornar mais gostoso, adicionando temperos naturais sempre, fugindo dos temperos prontos, né? E nas frutas, a gente comprar frutas de época, com certeza, além de mais maduras, elas vão estar mais doces, mais gostosas, e a gente também consegue brincar com uma variedade, colorir. Então, tem várias frutas de várias cores, ou legumes de várias cores, saladas de várias cores, então a gente montar uma coisa bem colorida
se torna muito atrativa. Começar a comer pelos olhos mesmo. Exatamente. E isso lá desde a primeira alimentação infantil. Exatamente. Já começar a oferecer essa coisa variada. Exatamente. Quanto mais variado for, melhor é pra gente, até pro nosso paladar ir se acostumando com os alimentos. Isso é muito importante. Tá, mas ainda a competição é quase injusta, digamos assim. Não é? Porque a criança, ela, mesmo que em casa ela tenha uma alimentação muito saudável, na hora que ela está na rua, ela está com os amigos, ela enfrenta essas tentações do mundo atual. De uma praça de alimentação de um shopping, por exemplo. É um lugar perigoso? Com certeza, é um lugar muito perigoso, os fast foods, né? Tem muita variedade. Só que a gente fala assim, embora a gente tenha sempre que preferir uma alimentação mais saudável, a gente não pode proibir. Você está proibido de ir no shopping de comer tais alimentos. Pode-se, com certeza, ir. Só que a gente tem que sempre falar assim, uma vez a semana, de vez em quando for comer, não precisa optar pelo lanche maior que tiver, mas pode sim estar comendo, não tem problema. E cada vez mais é uma preocupação também das grandes redes, né? A gente vê, aqui a gente pode falar marca, ainda bem, a gente vê um McDonald's hoje oferecendo salada, fruta, sucos naturais, que é uma coisa que alguns anos atrás não se via, né? Exatamente. E outras grandes redes indo por esse caminho também. É uma pressão de vocês, nutricionistas? Olha, eu acho que sim. Acredito que seja. E também pela própria qualidade de vida. Hoje, o ser humano está tendo essa imagem de uma qualidade de vida, não somente estética, mas a qualidade de vida é muito importante. É aquela tal história, o que eu como, o que eu estou nutrindo meu organismo com coisas saudáveis, ou eu estou fazendo o meu organismo um lixo, entre aspas. Isso reflete muito no nosso ser. Agora, eu percebo que há muitos modismos. Então, assim, coma brócolis. Brócolis é tudo de bom. Brócolis é maravilhoso. Aí passa um ano, não. Ó, brócolis não é tão bom assim, não. Uhum. A gente descobriu que tem lá a linhaça, que é maravilhosa. Ó, mas também não pode comer só a linhaça. E aí a gente vai passando por vários modismos. Igual agora, o pessoal de academia é a tal da pasta de amendoim, que eu sempre achei super calórica, mas agora ela é nutritiva, ela dá energia. Como é que vocês lidam com isso? Vocês estão sempre lendo? E tem mesmo o vilão, que era vilão, de repente ele passa a ser mocinho. Aquele alimento que não é... O arroz com feijão, tão falado do brasileiro, já foi eleito várias vezes um prato saudável, né? E a gente acha que não, que ele é pobre. Então, como é que vocês lidam com isso? Existem vários modismos, isso daí sempre vai ter, a gente tem que estudar bastante. Mas ver as pesquisas realmente que são fidedignas, porque saem muitas matérias e às vezes não são tão fidedignas, até mesmo algumas indústrias alimentícias soltam algumas matérias para vender algum produto. Então é por isso que é importante sempre as pessoas estarem em contato com um profissional, nutricionista, sempre cuidando disso, lendo fontes fidedignas também, porque sai bastante. E realmente pode acabar acontecendo, o alimento que antes era um vilão se tornar um alimento melhor, mas com certeza o arroz e o feijão é prato básico do brasileiro e tem muitas vitaminas, muitos minerais, é importante a gente sempre continuar consumindo. Aquela sensação de que comer um arroz com feijão é uma coisa pobre, não é verdadeira. Não é verdadeira. O arroz e o feijão tem muitas qualidades. Mas se tiver uma saladinha antes, melhor. Bem melhor, com certeza. Em relação à alimentação infantil também se falou muito, numa determinada época, para se trocar o refrigerante por suco. E hoje a gente ouve falar que esses sucos industrializados, ou mesmo suco feito em casa, tem uma quantidade maior de açúcar do que o próprio refrigerante. Isso é verdade? Na verdade... Isso já assusta, gente. Assusta, né? Mas na verdade, Luciana, o que acontece? Os sucos feitos em casa são sempre a melhor opção, sucos naturais. Só que o que acontece? Acaba colocando açúcar. Então, fez um suco natural, não adiciona açúcar de maneira nenhuma. Porque realmente os sucos de caixinha têm muito açúcar. A gente até olha nos principais ingredientes. Açúcar sempre é o primeiro, é um que tem mais concentração naquele produto. Então a gente tem que fugir dos sucos de caixinha. Não teve como ser o suco natural? A gente pode tentar optar pela polpa congelada, que são as melhores opções. Só que o suco natural sempre é o melhor. E assim, não coar, porque muitas mães espremem, por exemplo, uma laranja e acaba coando, perde as fibras. E aquelas fibras têm muita vitamina. É muito rico para o nosso organismo. Então a mulher vai com tudo mesmo, sem coar e não colocar o açúcar. Agora, se puder substituir o suco pela fruta, é melhor. É a melhor opção.
É mais saudável. É bem mais Exatamente por saudável. isso aí que você está falando, né? A gente O comer. bagaço que a gente come faz bem pra gente. Faz muito bem. Até mesmo para quem tem problemas de intestino, lógico, sempre pensando também em ingerir bastante água, mas já vai melhorar até o trânsito intestinal. Então a gente tem sempre que pensar nisso. Comer mesmo a fruta. Quais são outras dicas que você daria para as mães de primeira viagem, para as avós de primeira viagem, os avós, né? Porque também os homens também interferem nessa alimentação, né? Que dicas que você daria? A gente sempre tem que pensar que a alimentação saudável não é só comer alimentos saudáveis, e sim o que a gente está nutrindo o nosso organismo. Então tenham paciência, lembre sempre que todos os alimentos saudáveis são ricos em vitaminas e minerais, tudo que o nosso organismo precisa, não só isso, mas também os alimentos que têm a proteína, o arroz, que são os carboidratos em geral, a gente também precisa. E a gente tem que ter paciência, sempre brincar com o alimento. Montar um prato colorido, fazer carinhos no prato, isso é muito importante também. A criança é muito visual mesmo. A gente Desenhar no prato, desenhar mesmo, com os alimentos. Desenhar no prato com os alimentos. Rala a cenoura, faz o cabelinho, pega tomate, faz o olhinho. Isso é muito importante mesmo. E a gente sempre tem que ter paciência e variar os alimentos. Não adianta a gente ofertar, no caso, brócolis, somente brócolis, se a gente tem outras opções. A gente tem que fazer uma variedade maior para a criança também se acostumar. Isso é muito importante. E não só a criança, mas todo mundo, né? E mudar a própria alimentação para ser exemplo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Muito importante. Natália, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter participado do nosso programa, trazendo informações tão importantes, inclusive do Hospital Infanto Juvenil. Eu que agradeço, Luciana. Obrigada Tá pelo sempre convite. aberto para você. Obrigada. Tá, porque assim, aqui nesse programa a gente fala, obviamente, das várias maneiras de tratamento de câncer, mas a gente está falando de vida, de prevenção, de como você pode mudar os seus hábitos para não vir a sofrer depois consequências nesse organismo. Portanto, fique sempre com a gente. Quando você não puder assistir, é só entrar no site, está aparecendo aqui embaixo, hcancerbarretos.com.br, procura um dos nossos programas, reassista, assista pela primeira vez e esteja sempre em contato conosco. Até o próximo programa. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidada hoje a fisioterapeuta Ana Helena Lopes, ela que é aluna do curso de pós-graduação aqui da Fundação Pio XII, onde ela está fazendo o seu mestrado. Olá, Ana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Prazer é nosso. A Ana Helena está fazendo um estudo bastante interessante em educação. Ana, você pode falar para a gente um pouquinho do seu estudo, do seu mestrado para a gente? Posso. Na verdade, eu vou avaliar o nível de retenção de informação dos alunos de graduação de fisioterapia do 2º, 3º e 4º anos do Centro Universitário Unifafib, e eu vou comparar duas metodologias de ensino presencial e à distância. Então, eu trouxe aqui para o IRCAD os alunos do curso de fisioterapia do Centro Universitário Unifafib, e os prestadores de serviço aqui da Fundação, tanto médico quanto fisioterapeutas, eles ministraram aula relacionada à fisioterapia oncológica. E nós dividimos estes alunos do 2º, 3º e 4º anos em duas turmas, turma A e turma B. Então, enquanto uma turma participava da aula presencial, outro estava tendo aula à distância. E assim foi um estudo cruzado. Posteriormente, nós dividimos a turma... Quem estava participando da turma da aula presencial foi para a aula à distância, e quem estava na aula à distância participou da aula presencial. Isso foi um dia inteiro que vocês fizeram de simpósio, foi isso? Foram 14 horas, divididos em 2 sábados consecutivos. E você já tem resultados preliminares de seu estudo? Ou qual a impressão que você teve fazendo esse estudo? Ainda não tenho os resultados, mas pela correção das provas... uma análise assim bem subjetiva, deu para perceber que houve sim retenção de informação da aula à distância. A gente sempre pensou que o ensino à distância fosse uma coisa assim secundária, mas parece que o que você está falando não é bem assim. Não, é muito importante porque o ensino à distância desde a década de 80 ele está evoluindo cada vez mais. E ele é bem interessante porque ele atende às necessidades do aluno.
Então, o aluno não precisa ficar preso ao horário, a um tempo determinado, a um tempo limitado, né? Então, ele pode levar esse software, que é a metodologia que a gente utilizou para fazer a aula à distância, o horário que ele quiser, o horário que ele tiver disponível para estar estudando. Você acha que o seu estudo vai mudar alguma coisa em termos do ensino para os profissionais que tratam câncer? Acredito que sim, porque a fisioterapia ela faz parte de uma equipe multidisciplinar em saúde, né? E ela tem por objetivo restaurar a integridade funcional do paciente após o tratamento com câncer e fornecer também uma melhor qualidade de vida. E hoje, a quantidade de informação que a gente tem são novas patologias descobertas, novos medicamentos, novos recursos, e o tempo da formação do fisioterapeuta está restrita, limitada a 4 anos. Então, há necessidade da gente estar implantando novas metodologias de ensino, como ensino à distância, para a gente estar proporcionando a esses profissionais um melhor conhecimento relacionado à fisioterapia oncológica. Mas você acha que só vai funcionar para o pessoal da fisioterapia? Não, não, não. A fisioterapia foi nosso público-alvo, mas a gente pretende difundir para várias áreas. Bem, vocês viram como as pesquisas aqui no Hospital do Câncer podem beneficiar não só os pacientes, mas também os profissionais, na educação desses profissionais que estão tratando e acompanhando os pacientes que têm câncer. Muito obrigado por sua entrevista. Espero vocês na próxima semana. Até lá.